Olá, amigo telespectador e internauta, estamos chegando com o Esporte Mais. Na edição de final de semana estaremos destacando a participação da seleção brasileira nas eliminatórias, os 2 empates na data FIFA. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro se aproximando da sua reta decisiva. Campeonato Brasileiro da Série B. Também vamos falar sobre a decisão da Copa Sul-Americana, o esporte nas cidades, em várias regiões, e o esporte também, o futebol dos clubes menores e a decisão do estadual feminino. Tudo isso agora aqui no Esporte Mais. Bom, agradecendo a sua companhia em mais uma edição do nosso Esporte Mais, a gente inicia o programa de hoje falando de seleção brasileira. A equipe comandada por Dorival Júnior esteve em campo 2 vezes pelas eliminatórias e acabou levando aí na bagagem 2 empates, um fora de casa com a Venezuela e um em casa com o Uruguai. Vamos falar um pouquinho mais desses jogos e também falar com relação a essa questão do Brasil não ter aproveitado melhor a data FIFA, onde o Brasil poderia ter terminado até na 2ª posição e acabou caindo uma posição na tabela de classificação das eliminatórias. Vamos conferir. O Brasil não aproveitou da melhor maneira a sua participação nessa data FIFA. A seleção brasileira acabou empatando 2 vezes durante essa data FIFA. Primeiro fora de casa contra a seleção da Venezuela e depois em casa, né, jogando em Salvador, na Bahia, contra o Uruguai. Com o resultado, o Brasil desceu uma posição na tabela de classificação, sendo superado pelo Equador, que passou para a 3ª colocação e subiu 2 posições. A Argentina e o Uruguai permaneceram nas 2 primeiras colocações. O Brasil parece uma situação tranquila, acho que não há como imaginar o Brasil fora da Copa do Mundo. Mas o time segue apresentando problemas. A parte defensiva falhando muito, né, com muita liberdade para os adversários, tomando gols, como aconteceu nas 2 partidas, né, tanto na Venezuela quanto o belo gol do Valverde em Salvador, onde os jogadores adversários tiveram oportunidade para ajeitar o corpo, pensar e darem chutes muito bonitos, sem chance para o goleiro Ederson, que não teve culpa nos gols, mas houve sim um relaxamento na marcação. E do meio para frente, o Brasil, embora tenha excelentes atacantes, jogadores que brilham em seus clubes, não consegue ter uma consistência de criatividade, parecendo que espera que a algum momento a individualidade acabe decidindo a partida. Apesar dos resultados não muito bons e das atuações também não muito boas, Dorival Júnior, em entrevista coletiva, viu evolução na equipe. Vamos conferir. Bom, Gabriela, assim, de um modo geral, não é um trabalho simples, tá? Até por aquilo que nós propusemos desde o início, a montagem de um grupo, alguns jogadores que haviam participado da última Copa do Mundo, porém atuado pouco, né? Participado do grupo, atuado pouco. Nós tivemos uma geração que acabou sendo finalizada, né, com essa Copa do Mundo e naturalmente perdendo alguns jogadores muito importantes. De um modo geral, eu acho que o início foi um início assim promissor. A Copa América, olha, é uma competição um pouco diferente de tudo aquilo que nós já havíamos acompanhado, inclusive em outros países, né? Desde metragem de campos, uma série de fatores, enfim. Mas e a própria situação que nós estávamos na tabela de classificação em relação à Copa do Mundo.
o que não era e ainda não é uma situação cômoda, tranquila. Eu acho que é um processo de recuperação que vem acontecendo. Porém, eu acredito muito que tanto técnica quanto taticamente a equipe evoluiu muito nesse primeiro período de trabalhos, né? Logicamente que os resultados ainda precisam ser melhores e eu reconheço isso. Nós temos essa necessidade. É um processo de recuperação que vem acontecendo. Acredito que ainda teremos aí coisas muito melhores para acontecer. A equipe ela vem dando uma resposta muito boa em muitos aspectos, em outras ainda tentando encontrar um equilíbrio um pouco maior. Feliz eu não estou, ainda poderíamos estar bem melhores, mas acredito eu que por tudo aquilo que foi falado anteriormente e todo o momento vivido, eu acho que essa equipe ela cresceu muito e ela tem ainda possibilidades de uma melhora muito grande. Agora a gente dá um giro de informações do Campeonato Brasileiro, jogos que aconteceram nessa quarta e quinta-feira. Lembrando que nessa sexta a jornada continua com Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Vamos falar aí dos jogos de meio de semana. Bom, nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o jogo principal reuniu aí o líder do campeonato, o Botafogo, e o Atlético Mineiro. O Atlético jogando com o mando de campo, mas na Arena Independência e com portões fechados devido às punições que sofreu em virtude de confusões na Arena MRV nas finais da Copa do Brasil. Olha só, por que o jogo mais importante? Não só por ser um jogo muito vital para a questão da classificação rumo ao título, mas também pela expectativa que já cria para esse mesmo confronto daqui a alguns dias pela final da Libertadores. O Botafogo parece um time mais organizado, que vive um momento melhor do que o Atlético Mineiro. Mas o 0-0 desse meio de semana, o Galo com time reserva, com jogador a menos durante a maior parte do jogo, e o Botafogo pressionando de forma atabalhoada e sem conseguir criar maneiras efetivas de furar o bloqueio do Galo, demonstra que, num jogo só, embora o Botafogo hoje seja um time superior ao do Atlético Mineiro, o Galo pode sim ser campeão da Libertadores no dia 30 de novembro. Essa é a grande realidade e o que assusta os torcedores botafoguenses. Não dá para negar que o time não consegue se impor contra adversários que jogam de maneira mais retrancada, mais defensiva. O Botafogo esbarra naquela parede e não consegue furar. E isso faz com que o Atlético Mineiro, que tem jogadores de grande qualidade no ataque, possa montar uma estratégia de jogar bem fechado e esperar o erro do Botafogo, que pode ser aproveitado com o time titular, com jogadores da categoria de Gustavo Scarpa, do Paulinho e do próprio Hulk, que entrou no segundo tempo do jogo no meio de semana. O 0-0, além de deixar o Botafogo mais pressionado no Campeonato Brasileiro, também joga uma pressão para a partida do dia 30 pela Libertadores. Vamos ver um trecho do que falou o técnico Arthur Jorge após a partida. Hoje o Glorioso teve um jogo difícil, jogou bem, criou boas chances, sai daqui com um ponto e segue líder do Campeonato Brasileiro. Eu queria a sua avaliação da partida, por favor. A avaliação temos que resumir muito aquilo que é essa verdade. Saímos daqui líderes novamente, continuamos sem perder. Levamos daqui um ponto, tendo em conta que é para nós pouco, pensando naquilo que era o nosso grande objetivo, vir cá ganhar. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, este Atlético é uma equipa boa. Hoje não quis muito jogar, mas reconheço o valor da própria equipa e um sono do caraças, não é?
e dizer que 1 ponto, seguimos líderes, estamos a fazer aquilo que é o nosso caminho. Faltam 12 pontos para disputar e vamos à luta. Arthur, boa noite. Além do jogo, a gente viu muitos momentos de tensão durante a partida e um muito maior agora no final, com uma confusão aqui generalizada aqui perto do vestiário do Botafogo, né? Sim. O que você pode falar sobre esse clima, sobre o que aconteceu aqui hoje, pensando também que daqui a alguns dias os dois times vão se enfrentar numa final de Libertadores também? Bem, eu não posso dizer aquilo que é o meu ponto de vista, posso dizer, e aquilo que eu quero falar é sobre o jogo. Eu gostava de falar e que nós tivéssemos aqui uma abordagem da forma que nos traz cá, que é de facto o jogo. O jogo que nós tivemos hoje foi um jogo em que eu posso, na minha perspectiva, poder avaliá-lo naquilo que nós fizemos e aquilo que nós trabalhamos e aquilo que nós acabamos por trazer ao espetáculo, mas peço-vos também, vocês, a imprensa, que possam também ter algum cuidado, e eu até me arriscaria a dizer, percam algum tempo, ou ganhem algum tempo, para poderem perceber aquilo que também condiciona tudo aquilo que é um espetáculo. E nós hoje não tivemos aqui uma arbitragem feliz. Por exemplo, tivemos inúmeros casos que acabam por condicionar aquilo que é o próprio espetáculo, e eu disse-o isso muitas vezes, aliás tive o cuidado de dizer na parte final, ou no final do jogo, porque não é aceitável que se tenha um jogo em que constantemente está interrompido, parado, e que se tudo permita para que o jogo não flua, que não tenha ritmo. E isso faz com que nós possamos ter aqui avaliações diferentes em relação ao jogo, ou seja, uma avaliação que pode ser mais emocional e a outra que pode ser mais racional. Em outro jogo importante dessa rodada, o Flamengo conseguiu vencer o Cuiabá, afundando ainda mais a equipe do Mato Grosso para a segunda divisão, e de virada, né? Porque o Derek abriu o placar para o Cuiabá, mas duas crias do Mengão, o Guilherme e o Matheus Gonçalves, que vieram das categorias de base, fizeram os gols que garantiram a virada do Flamengo. Importante resultado para o Mengão aí nessa reta final de campeonato. Afinal de contas, embora campeão da Copa do Brasil e com a vaga garantida na Libertadores, o Flamengo ainda tem como motivação uma possível, cada vez mais difícil, né? Depois da vitória do Palmeiras, apesar do tropeço do Botafogo, mas o Flamengo matematicamente ainda tem chances de ser campeão e se agarra nisso, e também numa conclusão digna do campeonato para o Mengão. Vamos aos demais jogos da rodada. O Corinthians venceu o Cruzeiro 2-1, o Cruzeiro jogando com o time reserva em virtude da final da Copa Sul-Americana. O RB Bragantino não conseguiu sair da zona de rebaixamento, empatou em casa com o São Paulo em 1-1. Já o Atlético Paranaense deu uma respirada e ultrapassou o Fluminense ao ganhar o Atlético Goianiense por 2-0. Quem também deu uma respirada importante foi o Vitória, que fora de casa derrotou o Criciúma por 1-0 e pulou para 41 pontos, distanciando para o próprio Criciúma, que entrou na zona de rebaixamento. Bahia e Palmeiras, o Palmeiras vence por 2-1 e bota pressão no Botafogo. Palmeiras pula para 67 pontos contra 69 do Botafogo, a 2 rodadas de essas equipes se enfrentarem, né? Uma quase decisão do Brasileirão. Um resultado ruim para os dois times, mas pior para o Grêmio, foi um empate entre Grêmio e Juventude, 2-2. O Grêmio segue perto da zona de rebaixamento, 40 pontos, o Juventude também, mas levando em consideração que o Grêmio chegou a estar ganhando o jogo, o empate não foi de todo ruim para o Juventude, que dormiu fora da zona de rebaixamento. O Vasco segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Foi a terceira derrota seguida ao perder em casa para o Internacional na noite dessa quinta-feira, lá em São Januário, gol marcado por Wesley na segunda etapa. Depois de um primeiro tempo meio sonolento, com poucas oportunidades, o jogo melhorou no segundo tempo
E foi o Wesley, aos 19 minutos, que acabou acertando um belo chute de fora da área para abrir o placar. O Vasco tentou pressionar, mas não foi muito organizado, e o Internacional conquistou mais uma vitória, aumentando uma sequência muito boa no campeonato. 15 jogos sem derrota no Brasileirão, uma das melhores campanhas do segundo turno, e caminhando firme para garantir vaga na próxima Libertadores. Já o Vasco, pelo contrário, com a derrota, se distanciou da chance de garantir uma vaga na competição sul-americana. A 35ª rodada do Campeonato Brasileiro começa nesse sábado às 19h30 com Botafogo e Cuiabá no Engenhão. No mesmo horário, jogo importantíssimo, Atlético Goianiense e Palmeiras em Goiânia. No mesmo horário tem Juventude e Cuiabá em Caxias do Sul. Às 9h30 da noite no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro. No domingo, os jogos às 16 horas, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense, Corinthians e Vasco. A continuidade da rodada é na terça-feira com Fluminense, Criciúma, Fortaleza e Flamengo. E na quarta-feira, o Cruzeiro encara o Grêmio no Mineirão. Bom, nós vamos abrir espaço agora para o esporte nas cidades e a gente começa falando de Rio das Ostras, onde 2 atletas da escola de bodyboarding da cidade brilharam na segunda e última etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade. Os alunos, o Vladimir Capelloni, conhecido como BL, e Leonardo da Silva, o Léo, subiram ao pódio com a segunda e terceira colocação, respectivamente. O BL, com esse resultado, conquista o primeiro lugar no ranking nacional da modalidade e o Léo chegando aí ao terceiro na etapa e quinto no ranking. A competição aconteceu entre os dias 15 e 17 deste mês, no Pico da Construção, em Vila Velha, no Espírito Santo. Também participaram, além do BL, que foi o campeão brasileiro sub-18 2024, estiveram também participando o Abel Ribeiro e o João Gabriel, todos acompanhados pelo instrutor da equipe, o Alain Jost. Parabéns aí aos atletas riostrenses. E uma outra atleta da cidade, a Alicia Gomes, com apenas 12 anos, conquistou no último final de semana o segundo lugar no Circuito Sul-Fluminense de Ciclismo, na modalidade contra o relógio individual. A competição aconteceu no município de Rio das Flores, na região sul-fluminense, nos dias 16 e 17, e reuniu atletas de ambos os sexos para competir em 2 modalidades, contra o relógio individual e também a prova de estrada. A Alicia, que é atleta do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Rio das Ostras, foi a única representante da cidade nessa competição. O próximo desafio da ciclista, no dia 1º de dezembro, em Petrópolis, o Campeonato Estadual de Montanha. Agora a gente traz um registro da equipe do Clube dos Funcionários de Volta Redonda, que conquistou em Teresópolis, na quadra do Clube Comari, o título da Copa Serrana de basquetebol. A equipe de Volta Redonda venceu o time da Universidade Federal de Juiz de Fora numa final emocionante pelo placar de 41-40. Vamos aí trazer outras informações das cidades, inclusive o Campeonato Municipal de Teresópolis, que entra em sua reta decisiva. Foram disputados no último final de semana os jogos da repescagem do Campeonato Municipal de Futebol Adulto. O time do Comari levou a melhor contra a equipe do Bix e, vencendo o jogo, se classificou para enfrentar na semifinal a equipe do Canoas, que já estava classificado. Já na outra partida, o Fonte Santa passou pelo Vargem Grande e agora enfrenta o Poço dos Peixes. As 2 partidas de abertura da semifinal entre Fonte Santa e Poço dos Peixes, Comari e Canoas acontecem nesse domingo no estádio do Barra Futebol Clube. Goleadas no Campeonato Estadual de Futsal Adulto Masculino. O Vasco da Gama atropelou o Futsal Volta Redonda na casa do adversário por 10-1, jogo disputado na noite dessa quinta-feira. Também nesta quinta-feira, o Magia Futsal goleou a Portuguesa no ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, pelo placar de 6-1.
A rodada teria complemento nesta sexta-feira 22 com Correias e Liga Teresopolitana de Desportos e no sábado com Três Rios contra Barra Mansa. Bom, vamos falar agora dos clubes menores do Rio de Janeiro, as séries B1 e B2, e a gente começa pelas semifinais da B1, que é a terceira divisão do futebol do Rio de Janeiro. Como já informamos anteriormente, São Gonçalo e Paduano empataram em 1-1 no primeiro jogo de uma das semifinais. O time do Paduano joga pelo empate para seguir aí para a decisão do campeonato. Já o São Gonçalo tem que vencer no tempo normal para ficar com a vaga. O outro finalista sairá do confronto entre Arte Sul e Pérolas Negras, com favoritismo para o Arte Sul. Isso porque a equipe do Rio de Janeiro derrotou o time do Sul Fluminense por 2-1 no jogo de ida. Vamos lembrando que o jogo entre Paduano e o time do São Gonçalo será realizado nessa sexta-feira, lá mesmo em Xerém, no Los Lários, e o jogo entre o Arte Sul e o Pérolas Negras será no sábado, às 15 horas, no estádio Nivaldo Pereira, no bairro de Austin, no subúrbio da capital. Já a Série B2, que é a quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro, também começou as suas semifinais. Os jogos de volta acontecendo em Moça Bonita no domingo e na segunda-feira o local ainda a ser definido. Numa das semifinais, o Campo Grande está enfrentando o Carapebus. Jogando fora de casa no primeiro jogo, o Campo Grande venceu por 3-1, pode perder por até um gol, que avançará para a decisão. Na outra semi, o Bom Sucesso, também fora de casa, fez 2-0 no Niteroiense e pode perder por até um gol, que estará na grande final da Série B2, a quarta divisão do futebol do Rio de Janeiro. E para fechar esse giro, a gente fala sobre o Campeonato Estadual de Futebol Feminino, que terá sua grande decisão na próxima segunda-feira, dia 25, às 20 horas, no Estádio Luso Brasileiro, lá na Ilha do Governador, estádio da Portuguesa da Ilha. No primeiro jogo, empate em 1-1 entre Flamengo e Fluminense. Se houver novo empate, o título será decidido nos pênaltis e quem vencer no tempo normal será a equipe campeã. Bom, fechando mesmo o programa, a gente destaca que nesse sábado, dia 23, às 17 horas, horário de Brasília, no Paraguai, acontece a grande decisão da Copa Sul-Americana. Um representante brasileiro, o Cruzeiro, o Cabuloso, contra o Racing da Argentina. O Cruzeiro, que vem de derrota pelo Campeonato Brasileiro, poupou jogadores no meio de semana, jogou com o time reserva, onde foi derrotado pelo Corinthians por 2-1. O Cruzeiro tem uma temporada de altos e baixos, e podemos dizer até mais baixos do que altos. O Cruzeiro não teve teve um período em que jogou muito bem, conseguiu uma gordurinha bacana aí para não ficar preocupado com o rebaixamento e estar hoje brigando, mesmo que não ganhe a Sul-Americana, por vaga pelo menos na pré-Libertadores. Mas a verdade é que não apresentou uma constância, tanto que teve trocas de treinador durante a temporada e hoje o Fernando Diniz ainda não parece ter encontrado a melhor maneira do Cabuloso jogar. Porém, o Racing, que está no Campeonato Argentino num momento superior do Cruzeiro, também não é um time que joga um futebol assustador e é possível sim para o Cruzeiro chegar nesse final de semana, vencer o Racing no tempo normal e ser campeão. Ou, se houver empate, conquistar o título nos pênaltis. Eu diria que o Racing tem, pelo momento atual dos dois, o Racing vem de uma fase melhor, de 5 vitórias consecutivas. Mas o Cruzeiro tem individualmente qualidade para ganhar o jogo e tem uma tradição muito grande em títulos internacionais. Vamos ver o que vai acontecer nesse sábado, lá no Paraguai, nesse grande jogo, Cruzeiro e Racing da Argentina. Agora sim a gente vai chegando ao final do nosso programa de hoje.
querendo agradecer a sua companhia, agradecer a nossa equipe técnica, aí especialmente o Rodrigo, e deixar um grande abraço também para os parceiros da TV Cidade de Teresópolis. Um abraço para o meu amigo botafoguense Caio. Eu espero, meu amigo Caio, assim como outros botafoguenses que nos acompanham, que o Fogão tenha fôlego nessa reta final para conquistar os 2 títulos. Mas a verdade é que hoje está todo mundo meio apreensivo, igual a torcida do Cruzeiro para o jogão desse sábado contra o Racing. Muito obrigado a você que nos acompanha nos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais, especialmente a TV Arte HD e Rede TV+. Grande abraço, um ótimo final de semana e até segunda. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Tava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele tava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele tava nessa subida e ele não viu que tava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata e eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? O Rio de Janeiro brilha como uma estrela internacional, um lugar onde a natureza e a cidade convergem em perfeita harmonia. Um dos destinos turísticos mais procurados, ele encanta e atrai milhões de visitantes de todas as partes do mundo. Só em 2024, o Carnaval reuniu 8 milhões de foliões e movimentou a economia em cerca de 5 bilhões de reais. O Rio é diverso e oferece uma infinidade de atrações, desde os pontos turísticos mundialmente conhecidos até as mais simples manifestações culturais. E como não falar de Copacabana, que se tornou a maior pista de dança do mundo com um show histórico da Madonna, atraindo mais de 1,5 milhão de pessoas com um retorno estimado de 300 milhões de reais. Copa é ainda o palco do maior Réveillon do planeta, que em 2024 recebeu 2,5 milhões de pessoas. E se você procura um lugar com estilo de vida ativa, o Rio de Janeiro é o lugar certo. Aqui o esporte faz parte do dia a dia, seja na praia, nos parques e até no ar. Convidamos você a viver a calorosa experiência de estar no Rio de Janeiro. Aqui você vai viver a magia e o encanto de ser carioca, levando na mala as melhores lembranças e o enorme desejo de voltar.